Olá, tudo bom? Hoje eu separei uma lista aqui com 5 grupos de alimentos que inflamam o seu intestino e muitas pessoas não sabem. O intestino é super importante, não só para essa parte de digestão, absorção de nutrientes, evitar a constipação intestinal, mas no intestino a gente produz também os neurotransmissores que vão lá para o nosso cérebro. Então ele é um órgão muito nobre, está relacionado com inflamação, está relacionado com a nossa imunidade e é bem importante deixar essa inflamação dele o mais controlada possível, o mais baixa possível. Eu vou te falar quais são os alimentos que você deve evitar consumir no dia a dia para melhorar isso. Fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Já tem vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulo lá no Instagram. Me segue por lá que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Sem mais delongas, vamos começar com a nossa lista. Eu separei aqui 5 grupos de alimentos ou, enfim, né, coisas que são acrescidas à nossa alimentação no dia a dia. Tem umas que a gente nem pode considerar alimento, mas a gente acaba consumindo, então entra nessa categoria, que podem inflamar mais o nosso intestino. E vou falar também de trocas inteligentes para você fazer. Primeiro alimento aqui da nossa lista são os alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados são fáceis de você identificar no supermercado, porque, primeira coisa, eles estão sempre embalados. E um alimento que você compra fresco em natura vai ser ultraprocessado. Quando você pega um alimento industrializado, embalado, observa o rótulo. Se ele tem várias linhas de ingredientes, ele é um alimento ultraprocessado. Nesse alimento ultraprocessado, normalmente você vai ver uma grande quantidade de aditivos alimentares, conservantes, estabilizantes, corantes, enfim, vários produtos alimentares que são acrescidos a ele ali, além de ter normalmente uma qualidade nutricional pobre. Muitas vezes os alimentos ultraprocessados têm uma proteína de menor valor biológico, menos nobre, ele tem uma quantidade de gordura pior acrescida, tem muito açúcar ou muito sal para aumentar o tempo de prateleira. Então eles acabam sendo uma bomba para o nosso intestino, porque contém ali alguns alimentos que a gente, ingredientes, já na verdade, que o nosso intestino nem entende direito o que é aquilo, né? Ele não foi programado para metabolizar aquilo, são realmente ingredientes da indústria alimentar e, às vezes, proporções muito ruins de outros ingredientes e nutrientes e alimentos. Então, no caso do sal, da gordura ruim e do açúcar. Então, se você puder se abster disso, você vai ver uma melhora grande na inflamação do seu intestino. Boas trocas, com certeza, vão ser você desembalar menos e descascar mais, como a gente fala. Então, sempre que possível, tenta preparar os seus produtos em casa. Eu sei que, às vezes, a correria do dia a dia não deixa, mas, às vezes, também com certo planejamento, a gente consegue se organizar para a semana. Pensa que talvez você possa já deixar algumas marmitas prontas. Eu tenho aqui no canal vídeo ensinando como fazer marmita fit, como organizar o seu cardápio. Isso pode te ajudar a depender menos dos processados, dos congelados. Lembra também que o principal é que você foque sempre a sua alimentação nas frutas, nos legumes, nas verduras e nas carnes boas, né? Não necessariamente carnes magras, porque no caso do peixe, o peixe gordo de água profunda é o mais saudável, o mais anti-inflamatório, excelente para o nosso intestino, mas um peixe, um frango, um ovo, algum tipo de proteína vai ser mais interessante para você do que você consumir mais alimento ultraprocessado. Só para você saber, então, exemplos de alimentos ultraprocessados que você deve evitar consumir no seu dia a dia para melhorar a saúde do intestino. Bolo industrializado, sorvete industrializado, salgadinho de pacotinho, refrigerante. Todos esses produtos que são muito ultraprocessados, a gente deve evitar ao máximo consumir no dia a dia. Segundo alimento que você deve evitar ao máximo, se você quer melhorar a inflamação do seu intestino, é o açúcar refinado de adição. Açúcar branco, açúcar processado, xaropes que às vezes estão lá nos ingredientes dos produtos alimentares. O açúcar, ele acaba tendo uma afinidade muito grande com as bactérias ruins do nosso intestino. A gente tem uma grande quantidade de micro-organismos que vivem no nosso trato digestivo, bactérias boas, bactérias ruins, leveduras boas, leveduras ruins, e acaba que esse açúcar branco refinado é o preferido desses micro-organismos ruins. Eles adoram, eles devoram e eles crescem cada vez mais. Então, quanto mais açúcar branco você come, mais é a fermentação que acontece no seu intestino, dá mais gases, mais distensão abdominal, ele fica mais inflamado e as bactérias ruins, ó, fazem a festa lá. Então lembra que boas substituições a esse açúcar branco refinado, e esse açúcar branco não é só o açúcar que você bota no café, né? Lembra que bolo, doce, produtos que você faça industrializados ou caseiros com açúcar vão ter esse mesmo efeito. Então, cuidado, né, que não é só o açúcar da bebida, do cafezinho.
mas ele também tá ali. Então, boas substituições pode ser realmente você tentar fazer mais doces com o açúcar natural das frutas ou dos alimentos que você consome. Eu tenho aqui no canal uma playlist Doces Fit com muitas opções que você pode substituir nessa rotina: bolos, biscoitos, tortas, sorvetes, só com açúcar da fruta. E aí, vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Cuidado também com o tipo de gordura que você consome, porque as gorduras saturadas e as gorduras trans são gorduras pró-inflamatórias e essas gorduras inflamam o seu intestino. O intestino é o lugar onde tudo vai ser absorvido ali no seu organismo e ele só entra de fato, né? O nutriente só entra de fato na corrente sanguínea depois que ele passa pelo intestino. Enquanto ele tá ali no estômago, passeando, ele tá no meio externo. Ele só vai ser parte sua se ele conseguir atravessar a barreira do intestino e entrar na sua corrente sanguínea. Ali que ele vai virar um nutriente. E essa gordura ruim inflama mais o seu intestino. Isso pode prejudicar, inclusive, a absorção de outros nutrientes, pode favorecer episódios de diarreia, distensão abdominal. Lembra sempre que a gordura trans é uma gordura muito inflamatória. Então, quais são os alimentos que você tem que tentar evitar? Os alimentos ricos em gordura saturada são os alimentos que têm muita quantidade de gordura animal. Então, manteiga em excesso, leite integral em excesso, gordura da carne, aquela gordura aparente, aquela gordura entremeada, tem que tomar cuidado. A pele das aves, você tem que tomar cuidado. Então, cuidado com esse excesso de gordura de adição. Cuidado também com as gorduras trans, porque as gorduras trans, como eu te falei, né, são mais inflamatórias ainda do que a gordura saturada, conseguem ser ainda piores. E as gorduras trans estão nos produtos industrializados. Ela é uma gordura que foi preparada, né, feita pela indústria alimentar. Então, ela está nos produtos industrializados e normalmente naqueles produtos muito cremosos, que normalmente você pensaria que é um chantilly, um creme de leite, mas que em temperatura ambiente ficaria tudo mole derretido, é porque é gordura trans. Então, recheio daqueles bolinhos, sabe, que tem de dar para criança, chantilly, que não é chantilly, na verdade, sorvete de massa industrializado, tudo isso pode ter gordura trans, observa o rótulo e evita consumir. Lembra sempre que uma boa troca pode ser você consumir de fato gorduras boas, porque tem gorduras que são muito saudáveis para o nosso intestino. O intestino, inclusive, é um órgão que precisa de gordura justamente para que ele fique mais umectado e funcione melhor e evite a constipação intestinal. Fontes de gordura maravilhosas são o azeite, são a chia, a linhaça, são o abacate mesmo, alimentos que naturalmente têm gorduras mono, poliinsaturadas e que são saudáveis pra gente. Lembra também que, como eu te falei antes, né, os peixes gordos de águas profundas, como atum, sardinha, salmão, são boas fontes de gordura. E que pode, inclusive, ser utilizado esses peixes enlatados. Tem um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Outro alimento, que não é alimento, né, mas a gente consome, que a gente tem que tomar cuidado, é a bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ela causa um desbalanceamento ali no nosso intestino, porque ela pode fermentar, principalmente se é uma bebida alcoólica que vem o açúcar junto, né, alguma caipirinha, alguma batida, alguma cerveja. Então, ela vai conseguir irritar a mucosa do intestino, ela vai fermentar ali e vai favorecer o crescimento de bactérias ruins e diminuir o crescimento de bactérias boas, porque o álcool, na verdade, né, prejudica o crescimento de algumas bactérias. Então, algumas delas boas que deveriam crescer. Então, cuidado com o consumo de álcool, principalmente consumo crônico ou consumo excessivo, pontual. Eu só bebo uma vez por semana, mas bebe como se valesse por 7. Então, tenta se abster o máximo possível, principalmente se você está com o intestino muito inflamado. Se tem alguma condição assim específica que está te incomodando o seu intestino, o álcool com certeza vai ser um grande vilão. E tenta substituir por algum outro tipo de bebida que não vá fazer mal para você. Claro que tem gente que bebe a bebida alcoólica para relaxar, mas muitas pessoas bebem a bebida alcoólica pelo social, né? Pelo sentido de pertencimento. Então lembra que nesses momentos, de repente, você pedir uma água com gás, com gelo, umas rodelinhas de limão, pode fazer você sentir que você tem alguma coisa na mão, você dançar, você, né, brincar com as pessoas, compartilhar, sem necessariamente beber bebida alcoólica. Lembra disso também. Cuidado também com o consumo excessivo de alimentos que são ricos em corantes alimentares e muitos flavorizantes, aromatizantes. Esses corantes alimentares estão muito associados a episódios de inflamação e até mesmo de alergias alimentares no nosso intestino. Então, o que você puder diminuir o consumo de alimentos coloridos artificialmente, ou acrescidos de sabores artificiais, vai ser melhor para o seu intestino. Como eu te falei antes lá no começo, esses aditivos alimentares, de uma forma mais ampla,
foram criados pela indústria alimentar. Então não é uma comida que seu intestino está acostumado a consumir. Ah, isso aqui é uma vitamina, isso aqui é uma proteína, um aminoácido. Ele não entende direito que aquilo que pode causar uma inflamação nele e no organismo, né? Pode gerar episódios até mesmo de alergia alimentar e outras alergias, aumentar a permeabilidade intestinal. Então, se você já reparou uma correlação, suspende sempre, né, o consumo desse tipo específico de corante ou aromatizante que você conseguiu correlacionar. E mais uma vez, tenta sempre consumir os alimentos in natura. Por exemplo, ao invés de consumir iogurte que já tem corante, que já tem aroma de morango, faz um iogurte em casa e bate com morango, fica com a mesma cor vermelhinha, fica bem agradável o sabor, bem natural, com muito mais gosto de morango do que você comprar um industrializado, que às vezes nem tem morango, né? Se você for olhar o rótulo, tem aroma de morango, tem corante vermelho, mas morango que é bom não tem. Então observe esses detalhes sempre no rótulo. Lembra que eu tenho um vídeo aqui falando como não ser enganado pelo rótulo dos alimentos, eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra você. Lembra que eu tenho aqui no canal também um vídeo falando mais sobre dieta anti-inflamatória, uma playlist, eu vou deixar aqui embaixo se você se interessa em diminuir mais ainda a inflamação do seu organismo e do seu intestino como um todo. Me conta aí se algum desses alimentos te surpreendeu, qual deles você vai tentar parar de consumir hoje mesmo, eu vou adorar ver seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, que aí você também me ajuda e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!